O próximo exame que nós temos aqui se chama em Reversion para a cela turca. Né? Cela turca, para quem não lembra, é uma estrutura central no crânio, né? Onde abriga a hipófise. Tá bom? Então a cela turca, ela antigamente era bem rara, mas devido ao nosso estilo de vida, medicações, até mesmo estresse, problema de tireoide, vem causando bastante problema, né, nessa estrutura. Né? Inclusive, eu aqui tive um sobrinho que faleceu, né, devido a um problema na hipófise. A hipófise, ela repousa em cima da célula turca, tá? Então nós temos aí dedos mais leves, que é um adenoma hipofisário, até realmente um tumor, ou às vezes até um câncer, que se instala aí na hipófise, tá? Então a hipófise, né, ela com problema, ela normal, ela tem um tamanho mais ou menos de um caroço de feijão, e ela com problema, ela pode ter o tamanho de um limão, né? Então, geralmente as pessoas que têm problema de vista, com mudanças de humor, né? Alguma desregulação hormonal, ou alguma, né? Várias dessas coisas, ou pode ser hipófise, né? Ou pode ser, né, tireoide. Né? E no caso da mulher ainda pode ser alguma coisa a ver no ovário. Né? Então, tem todas essas questões aí que a gente tem que investigar. Né? Mas geralmente as pessoas que têm mudança repentina de humor, problema de vista, constante dor de cabeça, pode ser esse problema na hipófise, tá bom? E aí, no caso, uma das maneiras mais fáceis e básicas de analisar são os posicionamentos desse que nós estamos vendo aí de Reversion e também o cavo, né? O cavo, que é um exame básico, esse é o da face, ele também pode analisar essa estrutura aí. Às vezes até no raio-x de crânio também ele aparece, se ele tiver bastante, né, com bastante, digamos, inflamação, tá? Então esse posicionamento aí é praticamente igual a um Breton, né? Só que o paciente, em vez de encostar o queixo, né, próximo ao peito, ele fica também perpendicular. A gente só vai fazer a angulação, né, que essa angulação, dependendo do paciente, pode ser de 15, 20 a 30 graus. Esse daqui, né, achei por mais eu encaixar, né, que ele é o mentonaso, né, ele faz parte dessas básicas, mas para relembrar, acabei acrescentando aqui ele na matéria, tá? Então esse exame aqui e o cadê aqui? E o frontonaso, né, eles são dois exames que a gente vai fazer constantemente, tá bom? Então vamos lá. Estrutura demonstradas: borda inferior da órbita, maxilas, septo nasal e zigomáticos. Posição do paciente: ortostática ou do cubuto ventral, hiperestender o queixo, tocando o buque, mantendo, né, a linha medial perpendicular ao filme. Raio central perpendicular ao filme, saindo do acântium. Distância foco-filme 1 metro, e colimar as margens da face, né? Então nós temos aqui, desculpa esse LMM aqui, né? Desculpa, mantendo a linha média da mesa perpendicular ao filme, tá? Aqui na posição do paciente. Então, certo é ortostático ou decúbito ventral, hiperestender o queixo tocando o buque, mantendo a linha média da mesa perpendicular ao filme. Então a gente tem aqui o paciente deitado, né? Mas ele pode ser feito em pé também. Em pé é até mais fácil, tá? O único cuidado que nós temos que ter é de não deixar o paciente inclinar nem para o lado esquerdo e nem para o lado direito, tá? Então a gente tem o paciente com o queixo, né? A gente pode botar o queixo e encostar a ponta do nariz
tá? E o raio central vai ser perpendicular, tá? E aí vai ser perpendicular com o filme sendo do acântio, né? Então, o acântio, para quem não sabe, é esse ponto que fica embaixo, né, do nariz, tá bom? Então, é esse ponto que a gente tem que estar fazendo aí, tá bom? E o raio-x dele vai ficar assim. Esse posicionamento ele é bastante utilizado, principalmente para quem tem sinusite, né? Então, quando está com resfriado forte, sinusite, rinite, é comum os médicos pedirem frontonaso e o mentonaso, que também é chamado de Walters, né? Então, ou Walters, né? Então, tem esses dois nomezinhos aí bem caricatos, né, para chamar este posicionamento. Temos aqui agora o Cadwell, né? Então, o Cadwell, que também é chamado de frontonaso, tá? Então, o anterior foi o mentonaso e agora nós temos o frontonaso, tá? Então, que esse aqui, o mentonaso é chamado de Walters, e o que é o mentonaso, né, chamado de Walters, e o frontonaso, que é chamado de Cadwell, tá? Então, para que saber esse nome, professor? Então, esses nomes aí em inglês, que é o nome do pai, né, dos posicionamentos que criaram eles, são extremamente importantes para concurso, tá? E segunda questão é que agora, né, algumas empresas de radiologia tendem a fazer prova escrita ou prova prática. E eles não vão falar com esses nomes, eles vão falar somente dos nomes científicos deles. Então vamos para lá. PA axial, método de Cadwell, né, como eu falei para vocês, ou frontonaso, popularmente, tá? Detalhe, quando for mentonaso, o médico vai escrever, geralmente o médico pede os dois, né? Então vai ser mentonaso e frontonaso, ou eles podem escrever simplesmente MN mais FN, de mentonaso e frontonaso. Tá, então vamos lá. Estruturas demonstradas: borda orbital, maxilas, septo nasal e zigomático. Posição do paciente: ortostático ou decúbito ventral, frontal e nariz contra o buque e queixo fletido para que a linha órbito-meatal perpendicular ao filme. Raio central, podárico, 15 graus saindo do násio, ou 30 graus se for para o assoalho orbital. Distância foco-filme 6 cm e conimar as margens da face. Tá? Então, esse aqui a gente pode, né, encostar, né, totalmente a parte frontal da cabeça e a ponta do nariz, para não precisar angular também, tá? Mas a nível de literatura, encostou, angulou, tá bom? Conforme está aí descrito na apostila dos senhores.